Já está compartilhando? O som falou para você. Olá, amigos, boa noite. Começa agora o programa Entre Amigos. Fique ligado. Olá, meus amigos. Nós estamos no ar, estamos iniciando o programa Entre Amigos. Seja bem-vindo, você que está conosco, sintonizado aí na rede Facebook. Maravilha! Estamos aqui, meus irmãos, iniciando mais esse projeto que nasceu do coração de Deus para os nossos corações, e queríamos aqui estar convidando os amados amigos a ficar com a gente ligadinho, porque hoje nós estaremos abordando um assunto de extrema importância, né, pastor Daniel? Exatamente, um tema, né, pastor Eliel, que na verdade é um tema muito abordado, muito discutido entre as lideranças hoje, né, e na verdade eu vejo assim que é um tema para ser discutido mesmo, né, pastor Léo, de suma importância, né? Verdade. Na verdade, meus irmãos, estamos vivendo agora um momento aí de pandemia. Porém, queríamos trazer uma temática para o nosso primeiro programa de hoje que saísse um pouco, que fosse na contramão de tudo que está sendo falado, até para não gerar aquele sentimento de esgotamento por uma situação que já vem sendo falado todos os dias, tá bom? Então, Deus colocou no nosso coração de falar hoje sobre um tema que também tem atingido muitas famílias, muitos pastores, e a temática para hoje é essa: depressão entre pastores e suas consequências. Eu acredito que é um tema de grande importância, né, pastor Daniel? Muito porque grande. Hoje nós estamos vendo aí muitos pastores passando e enfrentando muita depressão, né? Então, esse tema eu acredito ser importante. Muito importante. Irmãos, na verdade, o pastor Eliel, nós oramos, né, direcionado a esse tema que ele vai abordar hoje. Vocês, até peço, fique conosco, irmãos. Talvez as pessoas estão assistindo, né, pastor Eliel, elas falam, poxa, eu sou um líder, né? Sou um pastor de igreja, não passei por esse, graças a Deus, não tenho, né, pastor, passado por essa etapa, mas fique porque nós vamos abordar várias consequências, várias coisas que acontecem quando ele se inicia na vida de uma pessoa, né, pastor Léo? Verdade, verdade, meus irmãos. Hoje a gente vai estar abordando, e a gente queria também, aproveitando essa oportunidade, pedir para você compartilhar essa live, por favor. Compartilhe aos seus amigos, porque assim a gente vai ter aí o maior número de pessoas que talvez esteja necessitando desses tópicos que nós vamos apresentar para os irmãos. Então, compartilhe, marque o máximo de amigos que você tem e fique com a gente até o final, que nós temos uma palavra de Deus para a sua vida. Como nós falamos, é o nosso primeiro programa de hoje. Nós estamos com esse projeto. Queríamos também louvar a Deus pela vida do Reinaldo Ferreira, RF Produções, que está aí brilhantemente nos auxiliando, fazendo toda essa cobertura, e eu tenho certeza que Deus está sendo louvado com tudo isso, tá bom? Então quero louvar a Deus por todos os irmãos que estão envolvidos também, aproveitando o pastor Daniel. Muita gente falando aqui já online, muita gente, né? Muita gente. Aproveitando também, louvar a Deus pela vida dos amigos que fizeram os vídeos e de livre e espontânea vontade apoiaram essa programação. Sim. Isso é válido, né? Muito válido. Eu quero mandar inclusive um abraço para todos os nossos irmãos, todos os pastores. Se nós citássemos, né, vamos poder assim ser assim até de uma forma, né, pastor? Errar com alguns dos irmãos que colaboraram, né? Então eu quero mandar um abraço para todos os irmãos que colaboraram conosco, que estão agora na audiência desse programa. Fique conosco, hoje será um tema, na próxima quinta, né, pastor Léo, nós abordaremos outro tema, sempre temas assim de suma importância para a nossa vida espiritual, para a nossa vida caminhada cristã, né? E falando nisso, meus irmãos, também para os próximos programas também nós estaremos trazendo aqui pessoas que
especializada numa determinada área para poder estar respondendo algumas perguntas que nós estaremos fazendo. Sim. Também alguns pastores amigos, até pediria para o Reinaldo, se ele puder nesse exato momento, mostrar para nós que nós preparamos aqui um local para estar recebendo nossos amigos que serão entrevistados ou talvez trazer uma palavra. Então nós criamos esse ambiente aqui para estar recepcionando os nossos irmãos. Então se prepare para os próximos programas, teremos aqui outras pessoas nos auxiliando, nos ajudando, e a gente conta com a sua ajuda, não só a oração, mas permanecendo conosco aí, que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda. Pastor, vamos mandar um abraço pro pessoal que está aqui. Já tem gente? Tem muita gente, pastor, entrando. Eu quero assim mandar um abraço para o David que é lá da nossa congregação, da Igreja Brasil para Cristo de Pardinho, né? Pardinho. Mandar um abraço. O David está enviando aqui a paz do Senhor, David. A irmã Rosa também, que é lá da nossa congregação, está mandando um oi, né, para nós. A irmã Maria de Jesus. A Maricléia está dizendo boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, Maricléia, a paz do Senhor. O Bruno Monteiro, né, que é a Igreja Caminho da Paz. Paz, pastores. A paz, meu irmão, Deus abençoe. Que Maria de Fátima, a paz do Senhor, boa noite. A irmã Rosa, boa noite. A irmã Jaqueline, Cleusa. Muitos irmãos, pastor. O Elton, né? Muitos vários irmãos. A gente vai citando aqui o nome conforme a programação, né, pastor? Sim, meus irmãos. Nós estamos aqui, meus irmãos, apresentando para quem acabou de entrar o tema que nós vamos abordar dentro desse primeiro programa: depressão entre pastores e suas consequências. Pastor Daniel, eu estava lendo um artigo sobre a depressão e uma coisa que eu descobri, nós descobrimos juntos, é claro, um dado alarmante de depressão, quadro depressivo entre os pastores. E o que é depressão? Primeiramente, é um termo usado na psiquiatria para designar um transtorno de humor, uma síndrome, que a principal queixa apresentada pelos pacientes é o humor depressivo e às vezes irritável durante a maior parte do dia. No entanto, olha, esse dado é interessante, no entanto, a depressão é considerada muito mais profunda do que a tristeza. E isso é muito, muito grave. A palavra depressão, ela vem do latim depressio, de deprimere, que significa apertar firmemente para baixo. Então a depressão é um sentimento de tristeza profunda que às vezes ela não tem assim um motivo aparente. A depressão não tem motivo. Não dá um sintoma aparente assim, né, pastor? Não dá e pastor Daniel, eu julgo ser muito válido esse tema, porque muitos pastores estão depressivos dirigindo o culto. Sim. Muitos pastores. E essa depressão, nós vamos falar um pouco sobre isso também, você que está acompanhando a gente. Essa depressão, ela silenciosa, ela está entrando na casa dos pastores. E está levando isso, por isso que nós colocamos a depressão e as consequências. Sim. Muitas consequências estão sendo geradas através da depressão, né, pastor? Através da depressão, pastor Daniel. Então, a gente acredita fielmente que Deus estará falando com essas pessoas através dessa temática que é a depressão. Bom, para nós entrarmos aqui em algum tópico, pastor Daniel, um dado também bem alarmante: a pessoa que está passando por um problema e às vezes não procura um devido tratamento, ela vive estressada por poucas coisas, se sente fraca, desesperançada. Então começa a aparecer tantos sintomas, chegando até o desejo da morte. Sim, e é um fato de se abordar, pastor, porque assim, hoje em dia nós vemos que existe um mal, assim, né, irmãos, no nosso meio cristão, onde nós queremos muitas vezes assim espiritualizar, né, pastor Leal, tudo, né? Verdade. As pessoas não buscam ajuda, elas acham que elas vão resolver somente no poder da oração. E não é bem assim, né, pastor Leal? Não é bem assim, né? Olha só fale para nós, pastor, isso é muito importante. Há um dado do Instituto, né? É uma pesquisa que nós fizemos, irmãos. Escute isso que o pastor Leal vai dizer agora, que é muito importante. Então, nós usamos a fonte portal Raízes, que é muito conceituada. Nós pegamos alguns dados.
Olha essa pesquisa, meus irmãos. O Instituto Schaffer dos Estados Unidos chegou a pesquisar sobre a saúde mental de líderes religiosos, isso dentro dos Estados Unidos. Olha só como é alarmante. Dentro dos líderes religiosos, é revelado que 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. Olha. Isso dentro dos Estados Unidos. Muito grande. 70%, é muito grande, pastor Daniel. E 71% estão esgotados física e mentalmente. Então é um dado muito, muito alarmante. Ainda de acordo com essa pesquisa, 80% dos pastores acreditam que o seu ministério pastoral afeta negativamente as suas famílias. Isso é sério, pastor? Sério, seríssimo. Isso é um dado muito sério, irmão. Agora, olha esse dado, diga esse aí, pastor, esse também é um dado muito importante. 70% dizem não ter um amigo próximo, né, pastor? Meu Deus, isso é muito grave. Por quê? Porque tem pastores, às vezes você, pastor, que está nos assistindo, quantas vezes a gente se sente rodeado por muitas pessoas na igreja, da família, no conselho de pastores, enfim. Só que lá dentro, na nossa alma, nós muitas vezes nos sentimos só. Nos sentimos só. E aí gera um transtorno, gera uma angústia, gera uma tristeza. Aí nós nos sentimos abandonados. E esse dado aqui, que 70% dos pastores, dos líderes religiosos dos Estados Unidos sente que não tem um amigo próximo, isso é muito grave. Gravíssimo. Nós vamos trazer os dados de uma forma geral, para vocês entenderem também como isso tem sido numa forma crescente, mas não tem sido bom esse crescimento. Isso está alcançando proporções aí assustadoras. Meus irmãos, ainda esse Instituto Schaffer, ele aponta que 35% dos pastores no mundo lutam constantemente contra a depressão. Olha, 35% eles estão lutando contra a depressão, pastor. 43% se dizem estressados. Quanto pastor estressado? Meu Deus do céu. Muito pastor estressado. Muito pastor estressado. 34% sente-se desencorajados. Nós vamos falar isso aí. Olha, pastor, deixa eu dizer algo assim muito importante que está acontecendo. Nós estamos passando alguns dados aqui, irmãos, percentual, né, pastor? Percentual. De dados, irmãos, assim, que são hoje uma realidade. Verdade. E muitas vezes oculta no nosso meio cristão, né? Verdade. Isso está acontecendo, irmãos, isso está acontecendo e muitas vezes está sendo maquiado, né, pastor? Mas precisa ser aberto, por quê? Essas pessoas precisam de um apoio, né, pastor? Elas precisam de um apoio, né? E a intenção desse programa, pastor Daniel, para os amigos que estão nos assistindo, a intenção é trazer aqui, além dos dados, por enquanto nós estamos apresentando alguns dados, mas também naquilo que nos compete, como líder religioso, como pastor que somos, por bondade de Deus, e vocação, também trazer uma palavra de consolo, de conforto, de ânimo para vocês, e mostrando os números, e isso também compete a nós como líderes. Sim. Alertar as pessoas a não se entregar. Então, olha que coisa interessante, 24% acham que seu trabalho tem efeito negativo na família, pastor Daniel. Na família. Irmãos, nós vamos entrar, claro que nós vamos abordar, irmãos, nós vamos fazer algumas abordagens, e você que está conosco aqui online, né, pastor? Vai fazendo seu comentário, logo nós vamos fazer a leitura. Você que quer fazer um comentário a respeito da depressão, se você já passou, né, por esse efeito, já passou, né, por outra hora, assim, por esse mal, né, irmãos, que foi considerado o mal do século, né, pastor? Mal do século. A depressão. Veja só, 24% dos pastores, repito mais uma vez, é um percentual, né, irmãos? É oferecido pelo Portal Raízes, um site assim de confiança, né, onde eu e o pastor Eliel pesquisamos. 24% dos pastores hoje, irmãos, no geral, eles acham que o seu trabalho tem um efeito negativo na família, pastor. Na família. Algo muito assim, grave, triste, né? Triste, né? É grave. E além de tudo isso, meus irmãos, 58% dizem não ter amigos bons e verdadeiros.
E nós também nos incluímos nessa conta, pastor Daniel. É o percentual mais alto que eu vi da pesquisa mundialmente falando. De todos os percentuais, 58% Sim. dos líderes hoje muito alto. Dizem não ter bons e verdadeiros amigos. Então, a falta de um sentimento, talvez nem é tanta verdade assim que não tem amigo, mas é o sentimento. Às vezes a pessoa não sente amada por alguém. E isso traz um transtorno muito grande, podendo gerar até uma depressão. É muito alarmante isso. Também 50% lidam com algum problema de saúde. 50% de líderes, pastores, lidando com problema de saúde, pastor Daniel, e às vezes esses problemas de saúde são decorrentes de angústias sofridas na igreja, no ministério familiar. Exatamente, problemas mal resolvidos no ministério que acabou gerando para ele ou para esse líder uma enfermidade. Então, isso é válido, meus irmãos. Precisamos passar isso para vocês, para que vocês, pastores, líderes, presbíteros, diáconos, evangelistas, aqueles que estão dirigindo igreja, que ainda não são pastor, não tem problema. A liderança em geral tem que tomar muito cuidado. E nós estamos aqui para ajudar, não só com os dados, mas também falar um pouquinho, daqui a pouquinho apresentando para vocês. 50, olha, irmãos, eu vou dizer esse último aqui, pastor, se o senhor me permitir. Preste muita atenção, irmãos. 52% eles sentem-se incapazes de satisfazer a expectativa da igreja. Pastor, eu sinto assim, olhando para esse último percentual, que eu vejo assim que até por esse motivo foi colocado como último, porque aí a depressão já está fazendo presença mesmo na vida da pessoa, né? Que ela já se sente incapaz. Então veja só, a palavra incapacidade, né, irmãos? Ela já vem atribuída de uma depressão, que ela já vem ali na vida do líder, né? Verdade. Então o que acontece? Ele se sente incapaz de satisfazer a expectativa de quem? Da igreja. Então veja só, a mente dele já está em agradar, como é que ele vai fazer para rebanhar. É muito triste, né, irmãos? Infelizmente, né? Infelizmente isso, às vezes a gente acha que esse programa está falando só com pessoas de longe, mas muitas pessoas, às vezes de perto, sente esse complexo de inferioridade. É verdade. Ele fica perguntando para si mesmo: o que eu vou fazer? Eu não consigo nem suprir a necessidade da minha igreja. Eu preciso trazer pregadores de fora porque eu não consigo ter palavra para suprir a necessidade da minha igreja. Então, nós, meus irmãos, precisamos alertar os nossos amigos líderes, pastores, para que olhe para o alvo, que é Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. E daqui a pouco estamos apresentando os dados, daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho nas consequências que a depressão traz para a vida de um líder, para a vida de um pastor. E as consequências, né, pastor Daniel? Sim. São muitas. Muitas. Irmãos, eu quero até dizer para os irmãos, se os irmãos estiverem ouvindo algum barulho, né, irmãos? É a chuva aqui, tá, né, pastor Léo? Está chovendo muito, meus irmãos. Está chovendo muito. Inclusive, irmãos, esse foi um dos motivos do nosso atraso, né, irmãos? Do início do programa, que está marcado para as 10. Houve um congestionamento, né, irmãos? Aqui do sentido de Pardinho até a cidade de São Manuel, onde nós estamos fazendo a gravação do programa. E eu quero agradecer, tá bom? Você que está aí online conosco. Pastor, o senhor quer falar sobre quem está conosco aí? Apresentar os irmãos? Bom, bastante gente aí, deixa né? eu falar aqui, ó. Está conosco aqui a minha esposa, a Eliane, ela está ligadinha. Está dizendo aqui. Rafael Guedes está dando a paz do Senhor e boa noite. Sejam bem-vindos, todos os amigos. São Pedro, Ipiranga, São Pedro. Abraço a São Pedro. Deus abençoe. Também está mandando aqui um tchauzinho a Cristiane Almeida. Seja bem-vinda, viu? Deus em Cristo vos abençoe. A irmã Ana Lúcia está dizendo oi. Boa noite, irmã. Deus abençoe. Seja muito bem-vinda. Pastor Edilson está dizendo a paz do Senhor, pastores. Deus abençoe. Irmã Tina Sanches, seja bem-vinda. Deus abençoe. Muita gente. A irmã Cristiane diz assim, ó. Só Jesus na causa. Verdade, irmã. Só Jesus na causa, viu? A depressão é sério, patologicamente comprovado que é uma doença também,
traz muito transtornos para a pessoa depressiva, não pode ser encarada em hipótese alguma como frescura, brincadeira, uma espiritualidade, não. Né? Vamos orar, né, pastor? Vamos orar, não, irmãos. A pessoa, muitas vezes, né, pastor, ela precisa de um cuidado, de um desabafo, ela precisa de um momento, né, irmãos? De uma atenção, de uma atenção maior, de uma atenção. Então, bem colocado, viu, irmã? Só Jesus na causa mesmo, tá? A irmã Marinei Santos está dizendo: Pai do Senhor, pastores, amém, glória a Deus, que alegria tê-los aqui, viu? Muitas pessoas, deixa eu ver quem mais. Jéssica Oliveira, nossa sobrinha, Deus em Cristo vos abençoe, obrigado. Compartilhe, gente, vai compartilhando a live, por gentileza, para a gente ter o máximo de alcance possível, tá bom? Compartilhe lá, para que Deus fale com alguém. De repente o teu pastor, você não vê, ele não apresenta, mas a angústia, a depressão está batendo no coração dele. Então, por favor, faça um favor ao seu líder, ao seu pastor, ao obreiro da sua igreja, compartilhe essa live, compartilhe esse programa, que com certeza vai abençoar algumas vidas, tá? A irmã Meire está com a gente, Vanessa Meire está dando a paz do Senhor, Roberto Carlos Vaz dando a paz do Senhor, minha filha, meu anjinho, ó, Gabriela Ariel, está dizendo: papai, te amo, minha filha, obrigado por você estar aí também. Jaqueline Oliveira, a paz do Senhor, pastores. São essas pessoas que estão aqui conosco, pastor Daniel. Pastor, eu gostei muito aqui do comentário do irmão Renato. Ele disse assim: a depressão deveria chamar opressão. Só quem passa ou passou sabe como é. Ele falou assim. Bem colocado. Como é o nome do nosso... Renato Correia disse isso. Irmão Renato, bem colocado, viu? Por que bem colocado? Tem alguns pastores que estão tratando a depressão, todo tipo de depressão, é claro, como obra do diabo, no sentido de ser possessão. E às vezes, pastor Daniel, não é possessão. Não. Às vezes é tristeza, angústia, algo, traumas que foram mal resolvidos. Sim. Então acaba que gera na pessoa transtorno. Não dá para a gente falar que os pastores que hoje estão no quadro depressivo estão possessos. Sim, inclusive, pastor, eu acho assim que até uma forma negativa da gente usar esse termo, porque muita gente acaba usando e acaba, eu vejo assim, de uma forma equivocada, porque são líderes que muitas vezes deram muito duro na obra do Senhor, né? São pessoas que ofereceram muito para Deus, pessoas que por um momento se sentiram sozinhas, entra este mal, né, irmãos? É claro que a gente não pode generalizar, pastor, porque como nós vamos entrar agora num tema muito importante, e você precisa agora tomar muita atenção sobre isso, irmãos, porque nós vamos falar aqui um pouco sobre a família, né, pastor? Família. Na verdade, atrelado a isso, pastor Daniel, nós falamos da depressão, trouxemos alguns dados para os irmãos, amigos que estão conosco na programação, e agora nós vamos falar um pouco das consequências da depressão. O que a depressão na vida de um pastor, de um líder, pode causar? Agora eu queria toda a sua atenção. Agora você chame o teu pastor, chame o líder de algum departamento da sua igreja. Compartilhe, né, pastor? Compartilhe, por quê? Porque o que nós vamos falar agora é muito sério. E além dos dados, isso também nos deixa antenado. Vamos lá. Consequências da depressão. Primeira, perda da família. Quantas pessoas estão, por conta da depressão, pastor Daniel, perdendo suas famílias? Sim. E um dos subtópicos que nós trouxemos aqui para tratar sobre isso são esposas depressivas, esposa de pastores. Vai contar muito assim, né, pastor? Muitas mulheres, às vezes, queridos irmãos, obreiros, pastores que estão nos assistindo, é muito sério. Às vezes você não está percebendo, mas a sua esposa pode estar num quadro depressivo porque está vendo o sofrimento que você está passando por ser um líder, por ser um pastor. Então, nós trouxemos aqui a importância da mulher, não só como pastora propriamente dito. Uns discutem se é ou se não é, também não é a nossa área e nem a nossa discussão hoje. Não. Independentemente disso, nós estamos aqui apresentando a importância da mulher como esposa do pastor. A minha esposa, a Eliane, antes dela ser considerada qualquer coisa na igreja, ela é a minha esposa. Agora, a pergunta que não quer calar: será que a minha esposa não está apresentando algum quadro depressivo e eu não esteja percebendo?
devido às lutas, os problemas, a carga que às vezes a vida nos apresenta, ainda mais o ministério, que também é um peso ministerial, se é que eu posso chamar assim. Servir a Deus nunca foi um peso, mas vocês estão entendendo aqui a responsabilidade. Sim, seria essa palavra, talvez. A responsabilidade de você servir a Deus gera, às vezes, na família, um transtorno. Será que as esposas que estão me ouvindo agora, nos assistindo, pastor Daniel, será que não tem alguma esposa de pastor depressiva? Na verdade, hoje a gente pode olhar assim de uma forma assim mais direcionada, né, pastor? Uhum. E nós vemos assim qual é a importância antes de nós falarmos aqui a importância da mulher em questão no âmbito ministerial. Antes, vamos dizer assim, em casa, irmãos. Olha, a Bíblia nos diz algo assim, pastor, muito maravilhoso. No livro de 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 7, preste muita atenção. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida, ou seja, sendo um, né? Uhum. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas, pastor. Bem colocado, pastor Daniel, bem colocado. Então, o marido, o líder, o pastor que está nos assistindo, ele precisa olhar para a esposa dele e entender que ela é o vaso mais frágil. Sim. Agir com sabedoria. Quantas vezes a gente tem conversado, e eu, graças a Deus, eu tenho bons amigos pastores, quero louvar a Deus pela vida de cada um deles, que a gente está sempre se falando, se aconselhando, isso é válido também, e isso é muito positivo para o nosso ministério. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos como líderes, como pastores, ter que parar por certos momentos de trazer alguns problemas da igreja e jogar no colo da nossa esposa, como se a nossa esposa, desculpa o termo que eu vou usar aqui, desculpa vocês esse termo chulo que eu vou usar, peço desculpa mais uma vez, a gente olha para a nossa esposa como se fosse um balde de lixo e jogamos tudo porque a gente precisa desabafar, falar. Muitas vezes isso tem gerado estresse na esposa do pastor. Sim. Tristeza na esposa do pastor, e se a esposa do pastor não está bem, os filhos vão passar a sofrer as mesmas consequências. É um cuidado, né, pastor, que hoje já se deixou de ter, na verdade, né? Porque na verdade é assim, né, irmãos? É um assunto assim, pastor, muito interessante. Por exemplo, tem alguém que está chegando agora, né, pastor, aí? Verdade. Por exemplo, liguei agora a live, né? Tô chegando agora. O que está sendo abordado? Nós estamos abordando a depressão, né, pastor? E as suas consequências, né? Depressão entre pastores e as suas consequências. E claro que ninguém escolhe passar por isso, pastor. Verdade. Ninguém escolhe, não é uma escolha, né? E nós vemos assim que muitas vezes, irmãos, quando é submetido ao marido, pastor, porque como nós estamos falando sobre a liderança, e o marido é o líder da casa, o sacerdote do lar, pastor. Muitas vezes, quando está submetido a ele uma responsabilidade, que ele começa a sentir o peso da responsabilidade e não dá conta, pastor, e a depressão começa a fazer parte dele, você começa a perceber que a mulher já automaticamente ela é atingida. Né? Aí você começa a perceber, como o pastor Eliel muito bem colocado disse, as mulheres começam a aparecer sintomas, algumas, irmãos, outras não. E isso é assustador, né, pastor? Deixa eu fazer uma pergunta, então, para o amigo que está nos assistindo. É válido observar as nossas esposas? Por que eu fiz essa pergunta? Porque às vezes a gente fala assim, não, eu tenho que falar mesmo, eu tenho que fazer a obra de Deus. Mas será que não é válido a gente observar? Será que você está observando a tua esposa? Como que ela está procedendo? Sua esposa está animada para ir para os cultos? Ou ela está desanimada? Se falar que não vai ter culto, ela quase que dá um glória a Deus. Faz uma festa. Cara. Faz uma festa. São sintomas, tá bom? São sintomas. Isso vale. Deixa eu só dar um abraço aqui para a irmã Márcia, o Flávio da nossa igreja, que está dizendo a paz do Senhor, estão aqui. E o pastor Edilson falou uma coisa interessante, ó. Uma decepção muito grande gera uma depressão. Isso é verdade, viu, pastor?
uma decepção muito grande pode gerar a depressão. Então, muita atenção. Se você teve uma grande decepção, não se isole. Procure ser orientado por alguém maduro, capaz, que seja homem de Deus ou mulher de Deus, para que você não seja enquadrado nessa estatística aí, pastor, de crescimento. Deixa eu mandar um abraço para o Rafael. O pastor Rafael Donola, ele falou algo assim muito interessante, não sei se chegou aí para o senhor, ele disse assim, ó, o assunto depressão ele demorou muito para ser tratado na igreja. Boa, pastor Rafael. O pastor Rafael, ele é o pastor presidente da Igreja Brasil para Cristo, ali na cidade de Itapeva. Pastor, muito bem colocado. Por que, pastor, muito bem colocado? Porque, pastor Daniel, por muitos anos, os pastores tratavam isso como frescura. Sim. Como coisa da carne. Falta de oração. Falta de jejum e oração. Quantas vezes nós ouvimos isso, pastor? Não está orando, não está jejuando, falta de Deus. Então, muito bem colocado, pastor. Então, isso não é falta de oração. Estivemos agora acompanhando aí pelas mídias sociais, pela televisão, o caso de alguns pastores que se suicidaram. E pastores assim que tinham uma carga ministerial, carga que eu digo tempo de ministério muito grande. Como que eu vou atribuir, e a gente não está aqui para julgar quem se matou, quem não se matou, se vai para o céu, se não vai. Sim. Não é essa temática hoje, meus irmãos. Pode ser que um dia a gente traga um especialista, um psicólogo, pastor, para poder responder algumas questões, mas essa não é a nossa temática. Não. Mas a abordagem de hoje é a depressão nesses líderes que estão desistindo do ministério, da família, perdendo a família. Isso é muito sério. Então o pastor Rafael Donola, muito bem colocado, demorou para a Igreja de Cristo abrir os olhos para esse tema depressão na igreja. E é tão alarmante, pastor Daniel, que dentro das igrejas o quadro depressivo é maior do que a gente imagina, sabia disso? Exatamente por esse, pastor, me perdoe interromper o senhor, mas exatamente por esse feito. O que acontece, irmãos? É um tema que ele, veja só que eu quero dizer para você que é líder, muitas vezes líder, não só pastores. Líderes. Veja bem, às vezes o que acontece, você que está aí do outro lado assistindo, as pessoas se sentem inferiorizadas, pastor. Então, se eu disser que eu estou com esse mal, o que acontece? Serei ridicularizado. Verdade. Eu vou ser tratado como se eu sou alguém que não tem o Deus na minha vida. Que eu sou. Então, o que acontece? As pessoas vão se maquiando, pastor. Isso é o mal. Porque vai contagiando, isso também afeta a igreja, pastor. Verdade. Né? De uma certa maneira, isso acaba afetando a igreja. E são pessoas que precisam de ajuda, né, irmãos? Assim, da nossa ajuda. Quem está sujeito, pastor Leal? Todos nós, irmão. Todos nós estamos sujeitos, né? Então a Bíblia fala para nós, aquele que está em pé, olhe para que não caia, cuide para que não caia. Então nós precisamos nos atentar a isso. Agora vamos lá. Consequência da depressão, perda da família, aí nós entramos na importância das mulheres como esposa. Nós colocamos, tem um texto que foi muito bem colocado pelo pastor, mas também existe aquele texto bem tradicional de Provérbio 14:1, e eu abri ele aqui para ler, agora pedindo a atenção das irmãs também. Todas as irmãs conhecem esse texto. Ó. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Sim. Então, falando com os líderes, com os pastores, nós também precisamos chamar a atenção das esposas para que auxiliem os seus maridos, auxiliem os seus esposos na obra de Deus, ajudando-os a resolver os problemas da melhor forma possível, não é, pastor Daniel? Sim. Porque senão, eu não quero aqui com esse texto chamar a atenção das esposas, longe de nós, né? Não. Mas pelo menos chamar a atenção no bom sentido da palavra, para que você, esposa, mãe, companheira, líder também, possa auxiliar, ajudando a resolver os problemas, não aumentando os problemas, né? Então, pastor Daniel, além disso aí das esposas depressivas, uma outra consequência que pode vir pela depressão de um pastor são filhos desanimados. Filhos desanimados, irmãos.
quanto filho de pastor, eu tenho meus filhos, tenho 2 filhos, graças a Deus, bem criados, estão bem, mas quanto filho de pastor hoje estão desanimados de ver o sofrimento dos seus pais na obra de Deus. Eles estão observando no silêncio como que eles são tratados pelas ovelhas da igreja, Sim. como que os pastores estão tratando. Então, quanto filho desanimado? Uma pergunta para você: como que o seu filho está hoje te observando como pastor? Você já sentou com ele? Você já perguntou para o seu filho? Porque tem filho de pastor que, se você perguntar para ele se ele quer ser pastor, ele fala: o sangue de Jesus tem poder. Eu já vi isso. Ele não quer saber. Pastor, e sabe uma coisa assim que me vem na mente agora? Uma coisa muito interessante, né, pastor Léo, que a gente precisa atentar, é que todos os pastores que estão ouvindo agora, inclusive eu que sou pai, né, o meu filho agora, pela bondade do Senhor, vai fazer 1 ano agora, o Luquinha, olha né? Que bênção, passa, né? Dia 23 agora, 1 ano de idade. E irmãos, eu percebo Perceba-se uma coisa muito interessante. Muitas vezes nós estamos sempre ocupando a mente, né, pastor? Deixa eu só te interromper, claro, Estão dizendo que não tem som, Reinaldo. Estão dizendo aqui, não tem som. Mas aí tem outras pessoas que estão respondendo, então... Talvez o volume, né? Tá normal? Tá normal. Se tiver normal, por favor, se você estiver nos ouvindo, dá um joinha aqui. Por favor, diga sim que tem som, porque uma pessoa aqui fez um comunicado para nós aqui que estava sem som. Ah lá, estamos... pelo menos está parecendo que tem som sim. Tá normal, né? Tá normal. Então tá bom, tá corrigido. Desculpa, meus irmãos, tá tudo certo. Deixa eu só... Você pode voltar no seu raciocínio? Pastor, o que eu queria dizer é o quê? Perceba assim que a grande quantidade de pastor, de líderes, que você que está me ouvindo aí, você que está aí na sua casa, pastor também é pai, o Reinaldo também é pai, e que está fazendo a filmagem. Observe assim, irmãos, que o nosso ambiente aqui é um ambiente, assim, apesar de, né, nós estamos fazendo essa gravação, um ambiente familiar, um ambiente entre amigos. O nome do programa diz isso, nós estamos entre amigos. Entre amigos. Né? Então você perceba algo assim, muitas vezes a condição do pastor Léo, ele está ali em cuidar dos filhos, dos outros. Verdade. Ele está em fazer a obra, ele está em porção de coisas. E às vezes tem aquele esquecimento de dar aquela atenção, porque o primeiro pastoreado que nós fazemos é do nosso lar, né, pastor Léo? E olha interessante, a irmã Andréia Morimoto, lá da nossa igreja, lá de Avaré, dirige igreja lá também, ela colocou algo interessante aqui, ó. Paz do Senhor, sei bem responder o que é ser filha de pastor. Ela é filha do pastor, saudoso pastor João Pires, que Deus recolheu na igreja. Né? Então, a irmã, ela está colocando também, sou filho de... Nasci, meu pai já era líder de igreja, então eu sei muito bem o que é isso também. Não é fácil ser filho de pastor, viu? Não. Não é fácil. A carga e outra, sem contar o rótulo que coloca nos filhos de pastor. Sim. Quer colocar a santidade nos nossos filhos, não que não tenham que ter. Sim, tem que, na verdade, sim, há um exemplo, né, a ser seguido, claro, né, como filho de pastor, mas assim, há uma expectativa que o homem cria, e isso é mal, né, pastor? Verdade. Essa expectativa, toda expectativa do homem ela é ruim, né, irmãos? Porque, assim, o pastor Eliel, ele é falho com a congregação, vai ser um dia, eu também, né, irmãos? Ninguém assim vai ser um super hiper pastor, não existe, né, pastor Eliel? Mas há uma pressão, né, pastor Eliel? É espiritual mesmo até, né, sobre os filhos, né? E precisamos ter esse cuidado com os nossos filhos. Tem mais pessoas colocando aqui, ó. O Douglas Santos colocou assim, ó: paz do Senhor, pastores, um assunto sério que muitos evitam, e a maior verdade é: não há super-homem, não há super-crente. Verdade, irmão Douglas, não existe super crente, viu? Nós precisamos entender que somos homens e mulheres, somos carne, osso, precisamos cuidar da nossa saúde. Olha, o Renato Correia disse algo em cima do que o senhor falou, pastor. Ninguém escolhe ser oprimido. Isso acontece na vida de muitos devido por muitos não suportar a grande responsabilidade e cobrança que as igrejas fazem em cima dos pastores, que não são super-heróis. Bem colocado, viu? Parabéns pela sua colocação, obrigado pelo comentário. Então tá aí um alerta, cuidado com isso, cuidado. Olha, o evangelista Aníbal, um abraço, diz: a paz, amigos. A Shirley disse assim, pastores, cobrança e expectativas impostas nos filhos e nas esposas.
Então vocês estão vendo aí como que esse assunto, gente, ele é um assunto de extrema importância. Muito importante. Porque tem gente, a gente às vezes não tem noção, mas tem muitas pessoas que nos observam. Sim. E algumas pessoas que nos observam, que a gente nem imagina, são os nossos filhos. Como a gente está falando dos filhos, os filhos te observam, pastor. Seus filhos estão vendo como que você trata a família, como que você lida com os problemas dos outros, como que você enfrenta os problemas da igreja, do povo em geral, e os seus problemas da casa. Então, é um tema importantíssimo. Muito importante. E a irmã Andréia colocou assim, ó, também nunca tive, isso aqui, olha o que ela colocou, e também nunca tive atenção de pastor nenhum, nem eu e meus irmãos, porque o meu pai não tinha tempo para nos pastorear. Ah, entendi, ela está falando que o pastor, olha, isso é sério, André, isso é sério que a irmã colocou, pode estar acontecendo com outros pastores. Pode. Nós pastoreamos muito os filhos dos outros, e às vezes esquecemos de pastorear a nossa casa. Os nossos. Foi o que eu acabei de falar, né? Muito bem colocado isso aqui. Né? Porque assim, foi o que eu acabei de falar, pastor, naquele desejo de abençoar a igreja, abençoar o filho, né? Verdade. E acabamos assim esquecendo a nossa casa. Pastor, posso fazer um pedido aqui? Agora. Irmãos, compartilhe, você que é nosso amigo, chegou, pastor, cheguei agora, então faz o seguinte, compartilha essa live na sua página, onde você estiver aí. Por favor. Para que outras pessoas, né, pastor, consigam ser alcançadas nesse tema, irmãos, que é de suma importância para a igreja, como o pastor Rafael Donola disse, né? Sim. Pastor Eliosvaldo, também nosso amigo lá de Botucatu, da Assembleia de Deus Ministério de Ipiranga, ele disse assim, uma coisa muito interessante, pastor Daniel. Pastores e líderes precisam ter amigos para desabafar. Às vezes achamos que só nós que estamos passando o problema. Quando compartilhamos com amigos, descobrimos que alguém também está passando ou já passou. Muito bem colocado, pastor. Por isso que o senhor é um homem sábio, de Deus, né? Sábio. Muito bem colocado. E às vezes falta... Deixa eu fazer algo aqui, eu vou falar com vocês aí diretamente. Sabe o que às vezes falta na gente? Falta a perda do orgulho. A gente se orgulha tanto. Por que eu vou pedir conselho para alguém? Existe um mau pensamento de que se eu pedir conselho para alguém ou para um outro pastor, eu estou me rebaixando, estou me humilhando. Gente, isso não é sinal de ser menor do que alguém ou não. Nós somos sociáveis. Deus nos fez para ter amigos, para desabafar, para falar, levando em consideração a fala do pastor Eliosvaldo. Qual foi a última vez que você procurou um pastor para se aconselhar? Qual foi a última vez que você pediu conselho ou oração para um pastor? E às vezes nós não fazemos isso e jogamos tudo em cima da nossa família. Puxa vida. E aí o transtorno é muito grande. Pastor Daniel, isso vai longe. Outra coisa também que entra como consequência da depressão em líderes é o descrédito na sociedade. Talvez esse tópico abordado, pastor, ele vai representar aquilo que nós falamos no início. Ele já é algo que a depressão já assolou, né? Já assolou, porque na verdade se a depressão ela está num estágio assim que a pessoa já está pensando em desistência, ele não liga para a opinião dos outros. Sim. E aí ele não liga para a vida dele, não arca com as suas obrigações, não trabalha aquela imagem que nós zelamos por ela. A pessoa depressiva, ela quer ficar isolada no canto dela. E aí entra no descrédito da sociedade. Escute isso que eu estou falando para vocês. Quantos pastores hoje que nós conhecemos, que pregava, que profetizava, que Deus fez milagre através das suas mãos, que hoje você não tem coragem de levar na sua igreja, pregar. Por quê? Por causa da depressão, muitas vezes caiu no descrédito. Isso tem acontecido muito. Muito. Eu não vou citar nomes aqui, claro, a gente não está aqui para ficar fazendo apontamentos, mas quantos pastores que a gente há alguns anos atrás viu aí nas mídias sociais, nos rádios, na televisão, pregando, profetizando, e Deus usando. Hoje, por causa de um trauma,
ou de uma queda, ou de alguma coisa, acabou se envolvendo com o que não prestava, hoje estão depressivos e caiu em descrédito, ninguém acredita mais. Se ele falar alguma coisa de Deus, a pessoa não acredita mais. Perde o crédito, né? Caiu no descrédito. Então nós temos que nos atentar para isso também, viu? A minha esposa disse assim, ó, muito difícil vida de pastor. Vida de pastor é um deserto. Verdade, meu amor, vida de pastor é um deserto. Por quê? A gente nem sabe quando vai comer, quando vai dormir direito, quando vai descansar, porque a vida do pastor é um deserto. Tem que viver as provisões divinas. Em cima disso, quero fazer um comentário em cima da palavra do pastor Rafael. Pastor Rafael, quero agradecer o carinho, viu, querido? Não só pelo vídeo, mas pelo estar conosco aqui hoje, né? O profeta Elias enfrentou um quadro de depressão. Deus lhe deu pão para continuar caminhando. E muitos pastores, mesmo depressivos, preferem continuar caminhando e não param para se alimentar. Meu Deus, que palavra, pastor Rafael. Olha, irmãos, que palavra, que palavra. Abençoada, né? Pontuada, colocada e veio a calhar no momento. Então, aproveitando o ensejo da palavra do pastor Rafael, pastor, líder, para um pouco. Não é parar de pregar. Não é você tirar o pé do ministério. Nós somos subordinados a uma ordem, uma hierarquia ministerial. O que nós estamos pontuando como parada? Pare para se alimentar. Por isso que eu louvo a Deus, pastor Daniel, pelo pastoreio de pastores que o nosso ministério tem em São Paulo. Sim, é verdade, pastor. O pastoreio de pastores. Olha o nome, gente. Pastoreio de pastores. Porque pastor também é alma. Ele é ser humano. Ele precisa sentar para ouvir alguém. Ele precisa ouvir uma mensagem. Precisa ser ministrado. Pastor precisa disso. Então você, pastor, quando foi que você sentou para ouvir alguém? Não estou criticando, mas eu estou fazendo você refletir na necessidade de ouvir um conselho, ouvir uma ministração. O pastor Eliosvaldo disse assim, ó, a igreja precisa adotar o pastor como se fosse da família. O desprezo machuca muito. Machuca ou não machuca? Machuca, irmãos. E pastor, olha, uma palavra maravilhosa, né, para a gente ir para o próximo tópico. Antes eu quero pedir novamente para os irmãos, os amigos e irmãos, vamos compartilhando, né, pastor? Compartilhe, por favor, meus irmãos, compartilhe. No final do programa, eu queria que você chamasse algum pastor, amigo seu, porque nós sentimos de fazer uma oração pelos nossos pastores. E não adianta a gente vir aqui com dados, ler um texto bíblico, ouvir nossos amigos, ler as mensagens dos nossos pastores e a gente não abençoar. Como nós falamos, nós estamos na contramão das notícias contemporâneas, de momento agora. Estamos falando de algo que também é de suma importância, mas eu preciso orar. Nós precisamos orar por esses líderes, pastores, que estão passando por esse estresse. Talvez alguém nessa noite estava pensando em desistir. Vou parar com tudo e Deus está nos usando para você. Levanta a cabeça, sacode a poeira, não desista. Deus é contigo, tá bom, meu filho? No final do programa a gente vai estar orando por vocês, tá bom? Outra coisa também, pastor Daniel, que como consequência da depressão aparece, é o abandono de ministério. Sim. Abandono de ministério. Por que às vezes acontece abandono de ministério? Primeira coisa, motivação errada. Quantos pastores, eu tenho ouvido isso muito nos últimos dias e é verdade. Quantos pastores estão servindo a Deus, estão dirigindo culto, estão pregando com a igreja aberta, mas estão com a motivação errada. Então, meus irmãos, qual tem sido a sua motivação? Pastor, vou fazer uma leitura de um texto bíblico para nós. Por favor. Mateus 6, versículo de número 33, muito conhecido, né? Mas busque em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Em outras versões, e as demais coisas. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Pastor, maravilhoso essa colocação da gente entender a importância do ministério. Verdade. A motivação do ministério. O que faz
com que eu esteja motivado a estar no caminho do Senhor, o que faz eu estar motivado a ser um líder, a um pastor, a ser um obreiro, né? E às vezes, pastor Daniel, às vezes, alguns líderes, pastores, eles têm a motivação financeira. E não adianta a gente querer aqui tapar o sol com a peneira, querer enganar, porque existe pessoas que ele tem assim uma visão só ou mais para o financeiro. Sim. Isso também é motivação errada. Meus irmãos, nós não servimos a Deus pelo que Deus pode nos dar. Nós servimos a Deus porque Ele é Deus. Nós temos uma chamada. Se tiver o pão, a Deus seja a glória. Se não tiver o pão, a Ele seja a glória. É muito importante isso. Então nós não podemos abrir a igreja, pregar, ministrar com as motivações erradas, achando que na verdade, se tiver o financeiro, nós estamos vivendo agora só um ensejo. Nós estamos vivendo agora um período que as igrejas estão sendo fechadas. Sim. Aí os ataques. Com o Reinaldo sobre isso. Exatamente. E os ataques estão vindo em cima de pastores. O pastor está querendo ficar com a igreja aberta por causa do dinheiro. Ou vai fechar a igreja porque o pastor não tem fé. Então, não é o momento da gente criticar, é o momento da gente entender e orar e ajudar o seu pastor. Seu pastor precisa de você. Assim como você precisa do seu pastor e assim como todos nós precisamos de Deus. Então, pastor Daniel, nós não podemos ter a motivação errada para estar na frente da igreja. Hoje em dia, pastor, é uma coisa assim interessante, né, irmão? Esse tema, ele abre um leque de outros temas muito importantes, né? Mas você vai perceber que assim nós estamos falando de consequência, né? Consequência, irmãos, assim, eu quero até deixar bem frisado, essa consequência da depressão que está acontecendo, às vezes acontece na vida do cristão, pastor. A motivação errada, ela eu vejo assim, pastor, na minha visão, um dos principais meios que... Por quê? Porque muitas vezes, pastor, você percebe que a pessoa ela se insere, né, pastor? Né? Ela vai ser inserida num meio, irmãos, aonde o dinheiro, aonde o status, aonde ela quer se colocar no meio, né, pastor? E assim, às vezes é muito importante você perceber isso, irmãos. A motivação ela acaba levando, né, pastor? A pessoa a um declínio espiritual, né? Verdade. E ligado a isso, pastor Daniel, também vemos também o despreparo ministerial. Por que o despreparo? Tem muitas pessoas... Vamos usar o texto da instituição dos diáconos, Atos capítulo 6. E eu até fiz questão de abrir o texto aqui. O texto vai dizer, quando foram escolher os diáconos para ajudar na obra enquanto os apóstolos pregariam a palavra do Senhor e estariam na oração, na contínua oração, o texto diz que era para escolher dentre os irmãos 7 varões, mas não qualquer varões. Olha, palavra maravilhosa, hein? Não qualquer varões, pastor Daniel. Eram varões, olha como diz o texto, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Isso para trabalhar como diácono. Então, olha a seriedade ministerial. Muito forte. Para ser diácono, teria que ser de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Agora hoje, pastor Daniel, sem criticar os irmãos, mas falando uma grande verdade, muitos pastores, muitas pessoas não passaram por esse crivo lá quando foram instituídos no seu diaconato, não foram escolhidos os melhores, o de boa reputação, as pessoas de boa fama, as pessoas de caráter, a pessoa séria, não, escolheram para não perder a pessoa, muitos deram cargos para segurar, isso é motivação errada e despreparo ministerial, meus irmãos. Eu posso falar uma frase? Muitas vezes são pessoas que estão no confim da terra e nunca ficaram em Jerusalém. Boa colocação. Na verdade, boa colocação. Nunca ficaram, né, irmãos? Nunca esperaram, né, pastor? Não ficaram o tempo, né, necessário, irmãos. Então, veja só, que geralmente esse tipo de pessoa, ela traz um sofrimento
para a família, né, pastor? E aí entra tudo que a gente acabou de contar aqui, né, irmãos? De falar. Por quê? Entra um despreparo e veja assim, são pessoas que muitas vezes elas são consagradas a pastores, assim, irmãos. É claro que, irmãos, aqui nós não temos assim intenção de atingir ninguém que tem ministério próprio ou que abriu igreja. Não, irmãos, não é a nossa intenção. Mas perceba que às vezes, às vezes não, deixa eu me corrigir aqui. É de suma importância que cada irmão passe pelo diaconato, que passe pelo presbitério, que aprenda a servir, irmãos, né? Eu ouvi uma ministração muito maravilhosa, pastor Léo, esses dias, eu acho que o senhor acompanhou pela rede social, que nós nunca deixamos de ser obreiros. Nunca. Né? Nunca. Sempre servo, é servo servindo servo, né, irmãos? Claro que há uma unção, né, pastor, sobre a vida, o ministério ele vai crescendo, né, irmãos? Deus vai dando graça para isso, mas eu percebo, irmãos, que muitas vezes, irmãos, acontece de as pessoas, né, pastor, se posicionarem, elas se posicionam querendo antecipar o tempo de Deus. Foi como eu falei, são tempos de confins da terra sem Jerusalém. Né, pastor Daniel, deixa só, o Xande Gonçalves, que é meu sobrinho, ele diz assim, paz do Senhor, pastores, é tão difícil a vida de pastores, o sofrimento e os apontamentos, a falta de credibilidade assolam a vida dos mesmos, por isso a desistência de muitos hoje em dia, bem colocado, viu, Xande? Aí, o César e a Ingrid, que são ovelhas nossas aqui da nossa igreja, estão aqui falando também, ótimo programa e assunto de extrema importância, glória a Deus, Deus abençoe. Também o Wesley, lá da cidade de Pau Sul, está dizendo, paz do Senhor, pastor Eliel Messias, Deus abençoe pelo programa, glória a Deus. Também está conosco aqui Cristiano Amaral, está dizendo, Deus abençoe vocês, amém, glória a Deus. A minha esposa diz que está amando o programa, amém, glória a Deus. Espero que Deus esteja nos usando para abençoar vidas através desse tema. Pede um compartilhamento, pastor. Agora, queridos, vamos compartilhar essa live, fale com mais alguém, envie essa live, essa transmissão para mais alguém, para que seja bênção, assim como está sendo na sua vida também. Meus irmãos, claro que nós estamos chegando aqui próximo do encerramento do nosso programa, né? Mas deixa eu lembrar de uma outra coisa aqui interessante, sobre abandono de ministério, motivação errada, despreparo ministerial e muitas vezes insubmissão. A insubmissão a líderes, aos presidentes, levam a uma consequência que pode gerar uma tristeza, uma angústia, um descrédito e, por que não, uma depressão. Então, é muito sério isso, meus irmãos. Um obreiro, ele não pode, em hipótese alguma, ser insubmisso, meus irmãos. Não pode. Se existe uma hierarquia ministerial, assim como você tem lá na empresa que você trabalha, tem lá o dono ou os donos da empresa, tem também os chefes de setor, dependendo da empresa, tem os encarregados e tem o funcionário. Não dá para o funcionário querer chegar no dono da empresa sem passar pela hierarquia. Sim. Não é assim? Muito bem colocado. Então, a igreja também é assim. Nós temos os nossos pastores. E hoje a gente vê pastores, dirigentes que são insubmissos. Não obedecem às ordens ministeriais. Mas nós estamos falando aqui que isso de repente pode gerar a morte de alguém. Nós não estamos falando isso. Nós estamos falando que a insubmissão é antibíblico. Não vem de Deus. Deus nos ensinou a sermos obedientes às nossas lideranças. E uma pessoa insubmissa, claramente o abandono vai acontecer. Ele vai abandonar o ministério, porque ele vai chegar no momento que ele vai se sentir dono e vai abrir igrejas, como a gente vê hoje em dia, a insubmissão. Ou você acredita que esse boom que deu aí de abertura de igreja é só porque Deus está levantando pessoas? Não, infelizmente, a grande maioria são pessoas insubmissas, que não querem ser liderados, que têm um gosto pela presidência, querem ser presidente a qualquer custo, aí eles não obedecem o pastor e abrem uma igreja. Meu Deus. Isso é muito preocupante, preocupante. Já fizeram para mim, pastor Daniel, muitas vezes pergunta, pastor, o senhor não vai abrir ministério?
Se o senhor abrir ministério vai dar certo. Faz isso. Nunca passou pela minha cabeça. Pastor, eu quero até frisar algo assim dessa submissão, irmãos, que acontece. É que assim, eu vejo assim, antigamente tinha uma frase que você deve ter ouvido falar muito bem dessa frase. Eu posso até causar uma polêmica aqui, mas segura aí. Mas tinha uma frase antigamente, pastor Eliel, que ela dizia assim, ó: é bom que haja igreja como tem bar. Aonde abrir igreja, glória a Deus. Melhor igreja que bar, né? Melhor igreja que bar. Aonde abrir igreja, bar tem em todo lugar. Quando se abre igreja, fica... Irmãos, não é bem assim que funciona. Por quê? Quero dizer para os irmãos. Veja só. Não é que é um mal a igreja ser aberta. A igreja nunca vai ser um mal estar de porta aberta. Não, não. Jamais. Tanto que a Bíblia nos diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. Elas não se seguram, elas não aguentam a intensidade do ataque da igreja, né? A igreja é triunfante no ataque, não na defesa, né, pastor? Claro que nós nos defendemos em Efésios 6, né, pastor, com as armaduras de Deus. Mas as portas que está se relatando lá, né, pastor, é as portas do inferno. A igreja ataca, né? A igreja ataca. A igreja vai buscar as almas. Então perceba, irmãos, não é este mal. O que nós precisamos entender é que muitas das lideranças hoje abrem igreja, sabe, irmãos? Assim, sem um pastoreado na vida, sem uma direção de Deus, né? Visando financeiro, visando lucros, né? Aí o que acontece? Vem escândalo, vem momentos assim de tribulação, porque eu não sei que talvez as pessoas abrem igreja hoje, né, pastor? E se tornam presidente delas, ou seja, donos da visão, né, irmãos? E eles acham que eles sozinhos não vai ter tribulação nenhuma, né, pastor? De viver, de passar. E não é assim, né, irmãos? A igreja, ela precisa de uma comunicação. Eu preciso de um discipulado. O pastor Eliel precisa de uma direção. Nós precisamos estar debaixo de uma autoridade, irmãos. Sempre isso é importante. A Bíblia nos informa que foi assim. Paulo teve discípulos, né, irmãos? Elias teve. Então, assim, eu digo, hoje não vejo mais assim, pastor. Antigamente eu via assim, puxa, né, no começo da caminhada, que bênção mais uma igreja. Hoje eu me fico assim preocupado, né? São pessoas que de repente elas são levadas ao diaconal, né? O diaconato, elas saem assim, pastor, assim, com um preparo no coração. Não, irmãos, agora por favor, eu quero que vocês me entendam. Muitos obreiros trabalham, pastor, fazem um trabalho maravilhoso, né? Mas, irmãos, há um preparo, né, pastor? A gente precisa citar isso aqui, sem fugir do tema da depressão, né, pastor? Sem fugir, né? Porque, assim, há um preparo de Deus, né, irmãos, para enviar, né, pastor? Todos certeza. Nós, né? Então, a gente precisa... Deixa eu só dar um alôzinho aqui, mas a gente precisa ter todos esses cuidados. Olha a palavra do Rafael. O Rafael está inspirado hoje, pastor. Ele falou assim, ó: uma igreja despreparada é um desserviço para o reino de Deus. Meu Deus. Muito bem pontuado, vem a calhar com o que eu vou falar agora. Que palavra. Essas pessoas que estão trabalhando na insubmissão é um desserviço mesmo. Não dá para falar que Deus está abençoando. Eu vou falar aqui, ó, não me interprete mal, mas é bíblico também. Deus não abençoa o rebeliado. Sim. A rebelião. E nós não estamos falando de A e B aqui, nós estamos falando da insubmissão. Geral, né? Geral. Isso acontece e tem muito por aí, meus irmãos. Muito cuidado. Deixa eu só falar aqui, ó. A irmã Daniela Scarparo está dizendo que o programa está muito bom. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe a irmã Maria Lopes também, ela está aqui com a gente. O Manu Cunha, que é ovelha da nossa igreja, eu tive o prazer de batizá-lo, está dizendo muito bom, com certeza será um programa de muitas bênçãos. Amém, querido. Pastor Adonias Cruz, lá de Lençóis Paulista, está conosco aqui. Ele é também da nossa igreja lá em Lençóis Paulista, está dizendo muito bom, glória a Deus por isso. Mas Jaqueline Oliveira dizendo que o programa está muito bom também. Que alegria, viu, receber seu feedback. Pastor, ó, Jaqueline Santos, Cristiano Roda, meu filho na fé, que hoje é pastor lá na cidade de Areópolis, pastor da Igreja Quadrangular. A Mari Cléia, a irmã Rosa, o irmão Renato, Deus abençoe, queridos. Fique conosco aí, vamos compartilhando, viu? Então vamos lá. Compartilhe essa live. Queridos, ó, além de tudo isso que nós apontamos aqui, o desserviço dessa pessoa insubmissa, o despreparado ministerialmente falando, a pessoa que tem uma motivação errada e está na frente de uma obra, ainda vemos também o desencorajamento. Isso aqui, quando a gente estava pesquisando, nós chegamos num consenso, né, pastor Daniel, que muitas pessoas hoje, líderes depressivos, estão desencorajados. Uma palavra.
desencorajado, ele não tem motivação. Eu sei de pastores que na hora, quando vai chegando a hora do culto, pastor Daniel, começa a sentir tristeza, angústia, e não quer nem sair de casa para abrir a igreja para o culto. Sério, né? Isso é muito sério, meus irmãos, é muito sério. Aí a pessoa fica naquela frase assim, ó, eu não consigo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Agora chegou o momento de nós ministrarmos uma palavra para a sua vida. Olha o que Deus fala para você, que está dizendo, eu não consigo, eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir pregar, eu não vou conseguir abrir a igreja, eu não consigo ajudar ninguém, eu tenho complexo de inferioridade, mas às vezes você não vê isso. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Olha a palavra do Senhor aqui, Isaías, capítulo de número 41, meus irmãos. Olha o versículo 10, o que diz aqui para você, ó. Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Olha que bênção. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nós não poderíamos terminar essa programação sem, não só pontuando, mas sem dar aqui uma palavra de conforto e consolo para você que está desencorajado, dizendo eu não consigo, eu não vou crescer, não dá para mim. Olha o que a Bíblia diz para você, meu filho. Não temas, levanta a tua cabeça, Jesus é contigo. Ele está dizendo, não fica com medo das coisas do dia a dia, não. Não fique assombrado, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra. Louvado seja Deus, que palavra maravilhosa. Você não pode desistir, você que está aí guerreiro na obra do Senhor, às vezes você chega em casa, só Deus na sua vida, porque muitas pessoas, e pastor, é uma pessoa que lida com a ingratidão. Ingratidão. Porque você faz, e às vezes não recebe a reciprocidade. E muitas vezes você está aí nos assistindo, líder, pastor, às vezes você está liderando algum departamento nessa noite, irmãos, e está com esse pensamento de largar, de desistir. Pastor, não tenho agradado a minha liderança. Esse sentimento começa a entrar dentro do coração. Pastor, eu não sei o que eu faço para agradar a igreja, eu não consigo, como líder da UNFEBRAC, por exemplo, líder dos jovens, como outro ministério, qualquer igreja que esteja nos assistindo, né, pastor, agora, verdade, qualquer denominação. Irmãos, preste muita atenção no que o pastor Eliel acabou de ler, irmãos. Você é capaz sim, querido, viu? Você é. Você é chamado por Deus, você foi chamado. Irmãos, entenda algo assim, irmãos, eu gosto sempre de frisar isso aí. Deus, irmãos, Deus nos escolheu, irmãos. A Bíblia diz assim que são 7 bilhões de pessoas, pastor Eliel, sabe? E Ele nos escolheu, Ele nos chamou, né? E Ele chamou você como um líder, Ele te deu uma responsabilidade. E nessa noite eu queria dizer para você, pastor, eu estou com vontade de parar, pastor Eliel, eu estou com desânimo. Irmãos, talvez seja o momento de você procurar a sua liderança, não é verdade, pastor? Verdade. Talvez o que você precise seja um desabafo, seja um momento, pastor, peraí, conversa comigo, fala comigo, abre o seu coração, irmãos, não deixe o inimigo, né, pastor Eliel? Colocar essa frase em você, eu não consigo, é muito triste, né, pastor? Outra frase que o pessoal também usa, quando está desencorajado, quem sou eu? Olha, quem sou eu é muito usado também, quem sou eu? Quem sou eu para falar? Quem sou eu para pregar? Quem sou eu para estar na frente? Quem sou eu para liderar? Quem sou eu? Olha aqui, ó, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Atos capítulo 9, verso 15. Olha o que diz, ó. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então você não é um desencorajado, você não é um qualquer um. Glória a Deus. Você não é um rejeitado, você é um vaso escolhido por Deus para levar as boas novas aqui e acolá. Então você que me ouve, pastor que estava querendo desistir, desencorajado, levanta a tua cabeça em nome de Jesus, tome posição, não desista do teu chamado, não desista da tua vocação, não desista da tua igreja, não desista das suas ovelhas. Você é um vaso escolhido por Deus,
Não foi o homem que te escolheu, foi Deus. Deus te capacitou, Deus te ungiu. Você tem valor. Não fique dizendo, quem sou eu? A resposta está aqui. Você é um vaso escolhido por Deus. Não desista do seu chamado. Não é isso, pastor Daniel? Sim. Pastor, sabe o que eu senti no meu coração aqui, nesse momento aqui, irmãos? Existem pessoas também, pastor, que nesse momento, pastor, por exemplo, nesse momento eu falhei. Eu falhei. Você que tropeçou, verdade, né? Está passando por um momento, e às vezes você está passando por esse momento. Aí eu digo, irmãos, agora eu não estou falando assim só para os pastores. Estou falando assim também para você que é líder, você que é membro, às vezes uma situação adversa, depressiva, né, pastor? De falha, pastor, de erro. Procure a sua liderança, irmão, sabe? Verdade. Se você está debaixo de um pastoreado abençoado, com certeza você não receberá julgamento algum. Você receberá um abraço, uma palavra amiga, né? Um incentivo à sua recuperação, né, pastor? Verdade. Isso é importante, né? Muito importante. Nós frisarmos, né? Agora, essa palavra, pastor, o senhor pode repetir ela, pastor? Posso Atos, repetir? Capítulo 9, versículo 15. Escute só o que Deus está falando. Para quem está falando assim, quem sou eu? Né, pastor? Olha aqui, ó, Atos capítulo 9, verso 15. Ó. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Você é vaso escolhido por Deus. Pastor Daniel, nós estamos com o pastor Fernando Rocha aqui também. Ele está dizendo assim, ó, Pai do Senhor pastores, parabéns, muito bom o programa. Estou acompanhando aqui. Pura verdade, o despreparo gera uma série de problemas na obra. Nós só queríamos dizer aqui que o programa Respondendo o Pastor Fernando Rocha vai ao ar todas as quintas-feiras às 22 horas. Então você aí que pode, compartilhe avisando os irmãos da sua igreja, da sua comunidade, que nós estaremos às quintas-feiras, 22 horas, com o programa Entre Amigos. Para a semana que vem nós estaremos com mais pessoas aqui. Vai ser uma bênção de Deus, como foi no dia de hoje. Hoje um programa inicial com um tema muito importante, tá bom? Então a gente queria estar chegando aqui no momento, né, pastor Daniel, do nosso encerramento do programa, mas dizendo para você, não desanima do teu chamado, não desanima da tua vocação. Deus é contigo, Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida ainda, tá bom? Com isso, meus irmãos, queria louvar a Deus por cada um dos irmãos que... São muita gente, né, pastor? São muitos. Desculpa que não dá para a gente apresentar todos que entraram aqui. Olha, pastor que Silvio, estão conosco. Javaré, muitas pessoas. de Deus, né, pastor? Muitas pessoas, pessoas lá do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro entraram aqui com a gente, de muitos estados, do Pará, que são os nossos amigos. Muito bom tê-los aqui, tá bom? Deixa eu aproveitar esse momento, pastor Daniel, claro, convidá-los para quinta-feira já. Próxima quinta, 22 horas, estaremos aqui fazendo uma transmissão com outro tema também de muita importância, como foi o de hoje. Se você gostou do programa, deixa aí um comunicado para a gente, um feedback é sempre muito bem-vindo. E para a gente é muito bom saber se você gostou do programa, como é que foi, se as palavras lhe tocou o coração, se trouxemos para você um encorajamento, tá bom? Dê esse feedback e não deixe de compartilhar e chamar o pessoal para semana que vem, pastor Daniel. Exatamente. Você, nosso amigo que está aí, né, acompanhando, você chegou agora, esse vídeo vai ficar nas nossas páginas, né, pastor? Você pode voltar, né? Essa aqui é a maior bênção hoje em dia, você na rede social, né? A gente pode voltar. A rede social nos ajudou muito. Voltar e ver novamente, né? E não é só um programa que passa e quem passou, passou, né? Verdade. Então eu digo assim, você assista novamente, compartilhe com mais alguém, envie esse programa, né, pastor? Para o seu pastor, para o seu líder, né, irmãos? Verdade. Quem ama, cuida, né, pastor? Verdade. Quem ama, cuida. Então, nós estamos, assim, muito gratos por essa oportunidade que Deus
nos abençoou. E eu quero agradecer mais uma vez a vida do pastor Eliel, que cedeu aqui a casa. Nós estamos juntos aqui, né, querido guerreiro do Senhor, o nosso amigo, o Reinaldo, que da RF Produções, que está fazendo um trabalho maravilhoso junto conosco, né, que veio da cidade de Botucatu, e todos os amigos, né, pastor, que entraram. São muitos. Que estão aqui, ó, o Renato dizendo aqui, foi bênção pura, né? Que bênção. O pastor Silvio dizendo, Deus abençoe muito vocês, amém, pastor Silvio de Avarão, homem de Deus, pastor Eliel. Que bênção. Então eu quero dizer aqui, pastor, nosso muito obrigado, e na quinta-feira que vem, então quero pedir mais uma gentileza para você, compartilhe, né, irmãos, compartilhe na sua rede social, na sua página, para que a gente alcance o maior número de pessoas, né, você? Então, querendo aqui também fazer as minhas considerações, louvar a Deus pela vida do pastor Daniel, por ser esse companheiro aí que Deus colocou para a gente trabalhar junto nesse projeto. Tenho certeza que vai ser bênção, como tem sido já nesse programa inicial. Também louvar a Deus pelos irmãos das nossas igrejas, tanto de Pardinho quanto daqui de São Manuel, que estão ligadinhos, estão nos ajudando aqui, o Reinaldo, RF Produções, os pastores que gravaram os vídeos, as nossas famílias também, né? Família do Reinaldo, família do pastor Daniel, minha família, todos que estão aí, ajudando, obrigado, né? Viu? Amamos, minha esposa está aqui também mandando mensagem, Deus abençoe. E olha, nós não vamos terminar esse programa sem orar. Eu queria convidar o pastor Daniel, vivemos um momento que dar a mão virou um símbolo de infecção, mas nós vamos, se você puder dar as mãos, nós vamos orar aqui agora, levantar um momento de clamor pelas vidas de pastores que estão depressivos. Você que está do outro lado aí, se você puder orar com a gente, seria muito bom. Pai querido, sim, meu Deus, Deus soberano, entramos em Tua presença nesse momento de oração e pedir por nossos irmãos, amigos, pastores, líderes que estão enfrentando um quadro depressivo. Nós concordamos. E muitas vezes, Pai, estão calados, não falam, não expõem a tristeza e o sofrimento que está dentro do coração. E às vezes isto gera um transtorno familiar, não tendo argumento, não tendo uma alegria de bate-papo com os filhos, com a esposa, porque estão angustiados, meu Deus. Eu quero que o Teu Espírito visite cada um desses pastores, líderes que estão conosco, aqueles que já passaram por essa transmissão, por esse programa, em o nome de Jesus. Que eles sejam visitados agora. Sim, meu Deus. Também todos os pastores e líderes que irão assistir essa programação durante os dias da semana. Sim, Pai. Em o nome de Jesus. No teu nome, sim. Que eles sejam tocados, impulsionados, encorajados a não desistir da chamada. Sim, meu Deus. A não desistir da vocação. A não desistir da igreja, das ovelhas. Levantar a cabeça, sacudir a poeira e seguir em frente. Sim, meu Pai. Que essas palavras que falamos aqui sejam vitaminas no mundo espiritual para estes líderes e pastores. Abençoamos a todos que estiveram conosco durante esse programa. Eu abençoo a todos. Abençoamos em o nome de Jesus. E que a depressão seja repreendida agora. Em o nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado. Deus em Cristo vos abençoe. Até quinta-feira, 22 horas, pastor Daniel. Até quinta, às 22 horas. Lembrando você, pastor Eliel, como citou aqui na oração, né, pastor? Seja repreendido toda a depressão, mas você também procure um especialista, porque não é mal nenhum, né, nós procurarmos também ajuda, né, pastor? Bem lembrado. Irmãos queridos, um grande abraço, obrigado pelo carinho de todos. Eu não quero despedir, pastor, eu quero fazer a leitura. O Cristiano, meu filhão na fé, querido, que já há algum tempo não vejo ele, colocou assim, ó: vamos estar sempre presentes com esse programa que já é um sucesso. Meu Deus. Para a glória de Deus, muitos pastores e líderes sendo abençoados, encorajados, motivados através da palavra desses pastores de Deus. Que benção. Beijo no coração. Gente, um abraço grande, meus amigos queridos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, pastor. Ficamos por aqui. Deus abençoe. Tamo juntos. Entre amigos. Entre amigos.